de algo que o povo de Deus tem vivido. Que é o que, pastor? É migalhas no chão e prateleiras vazias. Repita assim comigo. Migalhas no chão. Não, mas eu quero ouvir a fé do povo de Deus. Migalhas no chão e prateleiras vazias. Nunca mais. Nunca mais. Diga assim, nunca mais. Nunca mais. Migalhas no chão, prateleiras vazias. Nunca mais. Nunca mais. Amém, queridos? Amém. Essa é a direção do nosso culto nessa noite. Eu quero lembrar você, querido, que tudo depende da nossa caminhada. Tudo depende de como nós vamos caminhar diante de Deus. Eu quero que você, nessa noite, tome uma posição com Deus e saia de Moab. O que é Moab, pastor? A terra de Moab era uma terra de desgraça. Era uma terra de tristeza. A terra de Moab não pertencia aos filhos de Deus. A terra dos filhos de Deus é Belém. Diga assim, a minha terra. A minha terra É Belém. é Belém. Casa do pão. Casa do alimento. Casa do alimento. Amém, queridos? Mas eu pergunto para você, que nós lemos aqui que Elimeleque, Noemi, sua mulher e seus 2 filhos saíram da casa do pão, Belém, e foram para Moabe. Seria como se nós saíssemos daqui de Chapada, onde tem tudo hoje, e fosse morar no meio do Egito, mato, onde não tivesse nada. Isso vai trazer para nós, querido, algo que não vai agradar o nosso coração, nem o coração de Deus. Porque o que Deus quer que nós, principalmente, antes de nos locomover para qualquer lugar, esteja na sua presença e na sua direção. Eu falava aqui alguns dias atrás, quinta-feira, do agregamento de Deus na nossa vida e na vida dos nossos filhos e na vida dos nossos netos. Veja só que esse homem, ele tomou uma atitude que gerou toda uma, vamos dizer assim, uma maldição na vida da família. Porque eles saíram da terra do pão, da terra prometida, da terra de Judá, uma cidade chamada Belém, que no hebraico, se você for ver o que quer dizer Belém, quer dizer casa do pão, lugar de alimento. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, não? O que fez, por qual razão, circunstância, as pessoas hoje estão saindo da casa do pão? Por que será que as pessoas hoje procuram os bares, procuram as macumbarias, procuram as feitiçarias, procuram os pais de santo? Por quê, querido? E eu não estou falando de pessoas que não conhecem Jesus, estou falando de pessoas que já tiveram dentro da igreja e hoje estão em Moab, lugar de dor e de sofrimento. Porque o alimento, querido, ele está com o decorrer do tempo, ele está ficando escasso. Mas o que alimento é esse, pastor? A palavra de Deus, querido. A unção de Deus. Nós vimos hoje templos, às vezes, cheios de pessoas, mas pouca palavra, pouca unção de Deus. E eu quero que você, nessa noite, saia de Moab e vá para Belém. Porque Belém é lugar de vida. É lugar onde Deus vai fazer da tua vida uma vida abundante. Vai fazer da tua vida, meu amado, uma vida próspera, mas não somente financeiramente. Então, o que fez esse homem tomar essa decisão? A Bíblia diz que nos tempos, nos dias que julgavam os juízes, houve na terra uma grande fome naquele local. Por que será, querido? Belém, a Bíblia diz que é o quê? Diga assim comigo. Belém. Belém. Diga com fé. Belém. Belém. No hebraico, quer dizer casa do pão. Casa do pão. Amém? Moabe quer dizer tristeza, amargura. Agora me diga, uma pessoa em sã consciência, querido, ia sair da casa do pão, iria ir para uma terra onde o próprio nome já diz que não traz nada de bom? Será que uma pessoa em sã consciência, sabendo que Deus tem tudo para oferecer para ela, ela vai deixar os caminhos do Senhor e vai para a bodega? Vai para a
prostituição, vai para os caminhos que degradam a vida do ser humano. Não, querido. Isso chama-se a falta de alimento, a falta de pão. Nós vemos igrejas hoje cheias ou não tão cheias, mas alimento zero, prateleiras vazias e migalhas no chão. Pouco se prega e nada se vive. Porque quando o pouco que nós aprendemos de Deus, nós vivemos, Deus ele nos alimenta. Diga assim comigo, quando eu recebo, diga com fé, quando eu recebo de Deus bom alimento, Ele me sustenta. Amém, queridos? Então esse é o nosso Deus, querido. Essa é a visão de um homem, de uma mulher que está saindo de Belém para Moabe. A pessoa não pode parar e pensar um pouquinho, poxa, eu estou largando daquilo, da promessa de Deus, para ir para um lugar de desgraça. E aí que entra, querido, uma decisão traz uma reação. Diga-se comigo, uma decisão gera reação. Amém? Então, este homem, Elimeleque, tomou uma decisão. A Bíblia não diz se ele consultou a Deus, mas eu creio que não. Porque eu imagino que se ele tivesse consultado Deus, Deus iria dizer para ele, Elimeleque, guarda a tua família aqui, não sai da terra prometida, que eu irei mudar essa situação. É isso que Deus faz ou não é? Amém? Mas talvez naquele momento de desespero, talvez naquele momento de pavor, de necessidade do ser humano, o ser humano entra ali num estágio de loucura, de não enxergar as coisas de Deus, ele botou a viola nas costas e foi para o lugar onde não era para ele. Agora imagine essa mulher, querido. A Bíblia diz que primeiro morre seu marido, Elimeleque. Quanto tempo eles ficaram lá, querido? Você lembra? Diga. Eles ficaram 10 anos. Agora diga assim comigo. 10 anos de desgraça, sofrimento e dor. 10 anos, a Bíblia diz no versículo 4, no final do versículo 4 do capítulo 1 de Ruth, diz assim: e ficaram ali quase 10 anos. Nesses 10 anos a família se desintegrou. Primeiro veio a morte de Elimeleque. Aí depois a morte dos seus 2 filhos. Seus 2 filhos casados. Na lei, querido, na lei. Isso pela lei do homem lá, do início, quando Deus deu a lei. Se, por exemplo, eu tivesse 2 irmãos e a minha esposa viesse, ou aliás, eu viesse falecer, a minha esposa teria que casar com o meu irmão mais velho, para que ela não ficasse desamparada. Se o meu, do mais velho depois de mim, morresse, ela teria que casar com o outro. Você consegue entender? Só que primeiro morreu o marido, ela ficou viúva, desamparada do seu esposo. Porque não tem, querido. A mulher ela pode ter 10 filhos. Faltou o esposo. Nós conhecemos, pastora, várias famílias grandes de filhos aí, de 4, 5 filhos, mas que na falta do esposo, do marido, do alicerce da casa, do cabeça da casa, a casa desestruturou. Porque querer assim, queira não, a mulher não confia nos filhos, ela confia em quem está do seu lado, no seu esposo, no seu marido, que é aquele que deu o início lá, do momento do sofrimento, do começo de uma vida, estava ali junto dela. Depois veio os filhos. Morreu o marido, ela disse, mas eu tenho 2 filhos. E naquela época as mulheres não podiam trabalhar mais. Olha só o que aconteceu. A vida de uma pessoa, ela muda por uma decisão. Amém? E aí aquela mulher ficou desamparada do marido. E quando ela achou, não, mas eu tenho 2 filhos que moram comigo, os 2 vão trabalhar e os 2 vão trazer o sustento da casa.
Só que aí que está, querido. A terra de Moab era seca, não produzia. Enquanto Belém era o quê? Era o quê? Diga bem alto, casa do pão. Diga assim comigo, casa do alimento. Amém? Então, querido, ela sabia que eles se tomaram uma decisão errada, mas ela não foi. Porque ela era obediente ao seu marido. E aí veio a morte do seu marido e dos seus 2 filhos. O que ela fez? Vou voltar para onde eu vim. Só que imagina agora, querido, ela saiu dali com seu esposo e seus 2 filhos. Agora ela volta viúva e com 2 noras. Ia continuar a história. Mulher não podia trabalhar na época. A mulher tinha que viver às custas do seu marido. Era desonroso para o marido a mulher trabalhar. Mas Deus, querido, Deus, quando nós reconhecemos que nós erramos, e nós partimos do ponto onde nós erramos, e nós nos consertamos com Deus, querido, Deus, Ele manda o melhor alimento. Amém? Então a razão para que as pessoas deixem a casa do pão, Belém, e ir para Moabe, é a falta de alimento, é a falta da palavra de Deus, que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, ela sai, porque ela olha para o pastor, ela olha para os erros humanos, e ela acaba se afastando da presença de Deus, e toma uma atitude errada. E aí aquilo que eu falei, uma atitude, uma ação, gera uma reação. Uma atitude vai gerar aquela reação. Se a pessoa tiver a consciência, não, eu não vou sair da igreja, mas eu vou procurar outra igreja então. Eu não vou sair da presença de Deus. Só que geralmente o que acontece é que quando a pessoa sai de uma igreja para outra, nesse momento, desse meio de transição, Satanás vem, pá, e a pessoa fica sem chão. E aí muitas vezes ela fica com vergonha de voltar para a casa de onde ela saiu. E aí ela prefere ir para o mundo. É o que mais tem acontecido hoje. As pessoas têm negligenciado a presença de Deus, têm faltado na presença de Deus, têm deixado a presença de Deus por falta de um alimento bom, um alimento saudável, que é a palavra de Deus, pura e provada como ela é. Não precisa de maracutaia, não precisa do pastor virar cambalhota para fazer macaquice, mas só precisa de ela crer, ouvir e praticar o bom alimento espiritual que Deus nos dá todos os dias, até mesmo na nossa casa. Amém? Então, a falta de alimento às vezes desnorteia a pessoa. Mas, quando houve essa falta de alimento em Belém, essa falta de alimento da história era uma falta de alimento material, fome mesmo. E, graças a Deus, hoje nós vivemos num lugar de fartura. A nossa região, a região sul, é considerada a região mais próspera, porque ela é a região que mais produz alimento. Dificilmente as outras regiões elas até produzem, mas a que mais produz alimento é a região sul. É a nossa região. Mas eu pergunto para você, querido. Eu acabei de falar que nós estávamos falando de um alimento material. Mas o que tem faltado para as pessoas hoje não é alimento material. É alimento espiritual. É a palavra de Deus pura e provada. É a palavra chegar de impacto no coração da pessoa, causando aquele constrangimento, causando aquela sensação assim, eu preciso mais de Deus. E é isso que eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Que nós, querido, não só você, eu preciso mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos desse bom alimento para continuar nossa jornada, continuar nossa caminhada, continuar perseverando, lutando até o fim. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém? Então, querida, nos dias de hoje, para nós chegar à conclusão de tudo que estamos falando, nos dias de hoje, a presença de Deus, ela tem deixado de ser a prioridade das pessoas. As pessoas não estão preocupadas com Deus.
com o seu trabalho, com a sua casa, com os seus relacionamentos, com a sua vida pessoal, mas há uma palavra na Bíblia, que é um dos mandamentos que Deus deu a Moisés, que é o quê? Amar, diga assim comigo, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a própria Bíblia diz que não faltará nada para os que buscam e os que temem o Senhor. Temer não é temer, é amar ao Senhor. É dar prioridade a Deus sobre todas as coisas. Então, nos dias de hoje, a presença de Deus não é mais uma prioridade. E aí é o que gera a falta de alimento espiritual na vida da pessoa. Porque ela recebe uma migalha de pão, ela já está satisfeita. Aquela dor que eu tinha na junta, pastor, passou. Acabou de cabeça, deixa assim mesmo, né? Todo mundo tem dor de cabeça, todo mundo endemoniado. Porque o povo de Deus não tem que ter dor de cabeça, não tem que ter dor de perna, não tem que ter dor de braço. Nós temos que orar para que o sangue de Jesus não seja em vão na cruz do Calvário. Amém? Então o alimento que nós temos que receber, querido, não é um alimento religioso, é um alimento espiritual da palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu falava para os irmãos aqui, sexta-feira no monte, que as pessoas pedem e não recebem, porque pedem mal, não sabem pedir. As pessoas já caem na presença de Deus ali, dando-lhe paulada em Deus, aí eu quero, parece pedir que eu quero. Eu quero ensinar uma coisa para você nessa noite, quer atrair o coração de Deus? Quer agradar o coração de Deus? Quer atrair o bom alimento que é a unção de Deus para a tua vida? Antes de você começar a reclamar, a clamar a Deus, adore a Deus. Comece a fazer 15, 20 minutos da tua oração por dia de adoração a Deus. Eu pergunto para você, um filho ou uma filha chegar para a mãe e dizer assim, mãe, eu queria ser como tu. Um filho chegar e dar um elogio para o pai não fica com aquela alegria. Agora você imagina Deus, filho, quando nós começamos a adorar a Ele, começamos a dizer, Senhor, Tu é grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és fiel, nós Te amamos, Deus, não pelo que nós somos, mas pelo que Tu és em nós, ó Pai. Deus se derrete, querido. Deus, Ele olha para você com outros olhos. Eu até mencionei para o Cleocino e para o Jean, que o rapazinho, quando está namorando a menina, ele não chega lá dizendo para ela, minha filha, vai pentear o cabelo. Não, vai ser dizendo, você é linda, né? Ele chega lá longe, o coração começa, né? Parece que vai saltar fora. É o primeiro amor. Amém? Ele olha para a moça, enche ela de elogio, enche ela de presente. E nós, quando chegar na presença de Deus, só queremos, né? Só queremos. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Querido, nós temos que aprender a adorar o nosso Deus. Sabe o que quer dizer a palavra adorar no hebraico? A palavra adorar, adoração, quer dizer estar na face de Deus. E só conquistam a face de Deus os verdadeiros adoradores. Amém, querido? Esse buscam e alcançam o seu objetivo. Eu imagino que se Elimeleque tivesse tirado o seu alvo da sua necessidade e tivesse juntado a sua família para adorar a Deus, Deus iria fazer que nem fez com Elias. A Bíblia diz que Elias no deserto, e Deus mandava os corvos alimentar Elias. Por quê, querido? Porque quem tem projeto de Deus na sua vida não passa dificuldade. Amém? Não passa aqui. Pode passar apertado, mas necessidade não. Pode, às vezes, o inimigo ali tentar se segurar. Mas quando o fogo desce, meu amado, sai de perto e o diabo te larga na hora. Amém? Então o que tem feito pessoas retroceder, sair da casa do pão e ir para Moabe é a falta de conhecimento e de intimidade com Deus. Um nível de intimidade
gelando. Ao invés da nossa oração subir, ela vai até no teto e bate e volta, porque não tem aquela unção de dar um glória a Deus com o coração. Amém? Amém? Querido, nós somos geração eleita, escolhida de Deus. Amém? Nós não podemos ficar satisfeitos morando em Moab, lugar de tristeza. Para mim, esse lugar é um lugar de desgraça. Porque senão a Bíblia diz, então, saiu Emelec e sua família, foram para Moab, que nem nos contos de Faro, viveram felizes para sempre. Não! Desgraça! Tragédia! E famílias hoje têm estado assim. Desastre, tragédia, ódio, rancor, palavras sendo lançadas uns contra os outros. Por quê? E aí você diz, pastor, mas não tem Jesus. Não, esse não tem Jesus. Mas já teve dentro da igreja. E esquece que tudo que nós falamos, Deus ouve. E aí, querido, me diga como é que você vai querer chegar na presença de Deus e de cara assim, chegar pedindo alguma coisa. A Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração mais íntimo. Deus, ele sabe até os nossos pensamentos, e nós temos lá para ver aquele pensamento. Se você não amarrar, se você não queimar aquele pensamento, você dá corda para aquele pensamento vai te consumindo. Aí aquele pensamento vai trazendo, porque a mente do homem, do ser humano, é uma máquina, né? É uma máquina. E ele começa a te consumir por dentro. E aí o diabo vem te trazendo assim, traz uma pessoa que vai te lembrar do teu passado. Vai lá, meu enviado. Envia uma carta para ela lá daquele fulano lá. Isso acontece, querido. Não pense que não acontece. O diabo vai sempre mandar uma carta para você, para te tirar da presença de Deus, dizendo, Deus não vai te ajudar na tua causa. Deus não vai fazer nada por você. Talvez se essa família tivesse voltado em sua consciência a tempo, Elimeleque devia ter, Senhor, perdoa meu desnorteamento, a minha falha, e vamos voltar para Belém. Porque aqui é uma terra seca, uma terra que não produz, uma terra de desgraça. Mas não, a Bíblia diz que ele ficou insistindo ali. Eles plantavam, não nascia nada. Aí vai chover lá, vai chover, bicho, vamos plantar. E não nasceu nada em 10 anos. Por quê, querido? Por quê? Porque não era plano de Deus, ele está ali. Não era projeto de Deus, ele está em Moab. Deus havia separado a terra de Judá, Belém, casa do pão para eles. Deus tem preparado Belém para você morar aqui. Deus tem preparado uma terra de manancial, uma terra abençoada, onde o pão é renovado cada dia, onde as águas são puras, cristalinas, transparentes, boa para beber. Não aquela água podre, aquela água suja que o diabo tem todo dia tentado mexer e dar para você tomar. Deus, querido, quando Ele traz você para Belém, não é para passeio, não é uma viagem, é para você ficar eternamente em Belém e receber de Deus o melhor. Amém? Elimeleque, ele perdeu o governo da sua casa porque tomou uma posição errada, tomou uma decisão de ir para Moab, lugar de tristeza. Quantas decisões você já tomaram, que eu já tomei, que nós tomamos às vezes, que só não desagradam a Deus, mas que nos separam da presença de Deus. Quantas vezes, querido, nós pensamos algo e aquilo acaba já nos pondo dúvida, nos afastando de Deus, e aí o diabo cai em cima. Sabe de uma coisa, querido? Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, o diabo pode até te arrodear, ele pode tentar, mas ele não pode tocar. Enquanto Deus estiver sobre a tua vida, te guardando, te
te protegendo, o diabo não toca em você, amor. Agora, no momento que você se afastar de Deus, por mais simples pecado que seja, aí o diabo vem com tudo. Porque ele quer quebrar tudo que Deus tem planejado para você. E o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. E aí, pastor, que tipo de pecado? Pecado em geral, querido. Não adianta, Deus não fez uma balancinha e deu para mim ali. Pastor, os irmãos vão passar aqui agora, nós vamos pesar o pecado de você. Não existe. Não existe. Aqui, ó, na nossa consciência, nós sabemos o que é errado contra Deus. Nós sabemos até o que é errado contra nós mesmos, que dirá contra Deus. Vai lá no bar agora e pergunta para um bêbado que está lá: fulano, a bebida te faz mal? Não, pastor, mas eu gosto de beber. É assim. Ele sabe que aquilo vai matar ele. Mas ele vai. Pergunta para uma outra pessoa que tem qualquer outro tipo de vício, ela sabe que aquilo está dilacerando o organismo dela. Mas ela vai, querido. Por quê? Por quê? Porque ela deu isso aqui para Satanás. Isso aqui. Isso aqui. Satanás precisa disso aqui, querido, para destruir a vida do ser humano. Amém? Não vamos ser negligentes, vamos ser pessoas que nós temos que estar dispostos, querido, a agradar, chamar a atenção de Deus para nós. Amém? Então, Deus, querido, Ele não vai nos impedir de ir. Você acha que Deus se colocou na frente de Elimeleque e disse: não, tu não vai? Não. Porque eu sempre falo, Deus nos dá o livre-arbítrio. É a nossa decisão. Há dois caminhos. O largo, aquele que é tudo uma festa, a vida é uma beleza, a vida é uma alegria, e do caminho mais justo, que é o caminho da retidão. Esse, quem chegar até o fim, vai receber a coroa da vida. E esse aqui, pastor, esse aí já está condenado. E quem estiver no meio, coitado, vai alterar dos dois lados. Não existe quem está no meio. Ou tu está com Deus, ou tu não está com Deus. Não existe a coisa, o fulano está meio desviado. Não, ou ele está desviado ou está com Deus. Não existe meio. Com Deus é 8 ou 80, é 100 ou 60. Não existe esse negócio de a meio termo. Com Deus é ou não é. Moab tomou uma decisão errada, e isso que ele tomou, às vezes nós tomamos decisões erradas, e as decisões erradas que nós tomamos, Deus não pode nos impedir. Deus não pode. A Bíblia diz que Deus age no coração humilde. O que é um coração humilde? Não a pessoa se colocar no lugar de humilde, porque eu sou mais desgraçado, porque eu sou isso, porque eu sou um pobre, um coitado, um nu. Não. É a pessoa saber reconhecer quando ela errou e voltar atrás e dizer: Senhor, me perdoe, eu errei. Não ficar se desgraçando. Tem pessoas que têm o prazer de se desgraçar. Acho que é mais lindo. É mais lindo. Eu sou isso, eu sou um pobre coitado, eu sou um. Porque agrada a Deus, a Bíblia diz que nós somos o quê? Templos de Deus, querido. Você acha que eu vou ficar aqui no altar me desgraçando aqui? Pelo contrário. Eu sou templo de Deus. Nós somos templos de Deus, querido. Você acha que existe um lugar melhor para Deus morar do que no meu e no teu coração? Não existe. Você acha que existe um lugar onde Deus queira morar? Onde será? Eu acho que Deus vai querer morar lá em Bahia, né? Tem as praias bonitas lá em Belo Horizonte. Não, querido, Deus escolheu o meu e o teu coração. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E é o nosso coração, querido, que Ele quer morar. Amém? Então, se você por um acaso, se você por algum fato, por alguma palavra maldita, você saiu de Belém, essa é a noite de você voltar para Belém, a casa do Pai, e comer o melhor alimento. Chega de migalhas. Amém? Diga assim comigo: chega de migalhas. Diga: chega de prateleiras vazias. Diga: eu quero bom alimento. Diga: eu quero pão. Eu quero pão. Diga assim com fé: eu quero o melhor de Deus. Eu quero me saciar com Deus. Amém? Quero o melhor alimento, que é a palavra de Deus, querido.
A palavra de Deus não vai alimentar somente a tua carne, vai alimentar o teu espírito. Glória a Deus. Quando Deus te alimenta o teu espírito, Ele te chama para perto dele. E quando Ele te chama para perto dele, Ele vai fazer de você uma pessoa usada na fé. Ele vai fazer você uma pessoa abençoada. E tudo que você colocar, quando Deus vai prosperar, Deus vai abençoar. Mas você precisa estar conectada com o reino dos céus. Você precisa estar no tempo do Espírito. O time do Espírito já está ali, ó, tudo ligado. Nós é que temos que se aperfeiçoar em Deus e não Deus se aperfeiçoar em nós. Amém? Te coloca de pé, igreja. Aleluia. Te coloca de pé.